Hoje é um dia de aprender para vencer. Amém? Então, se torne uma esponja espiritual para você absorver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Miller, Deus te abençoe. Parabéns pelo terno bonito. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queridos, a paz do Senhor a todos, graça e paz. Bom, antes de mais nada, acredito que a maioria me conhece, né? Eu sou o Miller, tenho 6 anos de cristianismo, vim da Assembleia de Deus, lá da área 22 da Betânia, e graças a Deus, lá Deus me instruiu muito, né? Me fez amadurecer, me fez chegar onde eu estou aqui hoje. Eu estou aqui há mais ou menos 1 mês e 10 dias, e graças a Deus, Deus me colocou aqui neste lugar, porque é um lugar que combina com aquilo que eu acredito, amém? Sobre viver com Deus, sobre viver sobre a palavra de Deus, sobre instrução, sobre mansidão, maturidade, tudo isso eu consegui ver nesses dias que eu estou aqui. E eu quero compartilhar com vocês tudo que eu aprendi sobre viver da palavra de Deus. Amém? Bom, graças a Deus, aqui na igreja, nós temos uma palavra profética. Antes de mais nada, é muito bom que a gente tenha uma palavra profética. Por quê? A gente vai ver dentro da Bíblia, antes de Deus fazer qualquer tipo de coisa, Deus manda uma instrução para ter uma organização antes de haver um progresso. Então, existe uma instrução antes que haja força, antes que haja, a gente coloque a mão na massa. Amém? Então, graças a Deus, nós temos uma direção a qual nós podemos colocar a nossa força. Amém? Então, em 2023, é o ano do progresso para a Igreja Evangélica Aliança com Deus. Quantos creem que vão progredir esse ano? Aleluia, Jesus. E queridos, eu fui perguntar de Deus qual é a minha palavra profética individual. Foi quando em oração Deus falou bem assim: vivendo da palavra de Deus. Essa é a minha palavra profética para esse ano, progredindo, vivendo a palavra de Deus. E queridos, que difícil. Não é fácil. Você pegar tudo que a Bíblia fala e você dizer, eu quero viver isso. É difícil. Principalmente quando a gente não consegue ver resultado, sim ou não? Viver de fé é complicado. É muito complicado. Mas, tirando isso que eu estou falando, Deus me deu 2 versículos para eu viver o mês de janeiro, que é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, e Mateus capítulo 7, versículo 12. O primeiro texto fala sobre fazer tudo para a glória de Deus. O segundo texto fala que tudo que você quer que façam por você, faça você por eles. E isso que eu tenho que viver no mês de janeiro. Então, presta atenção. Olha que difícil. Olha que difícil. Você ter que fazer tudo que você quer que as pessoas façam por você, você tem que fazer por eles. Então, presta atenção. Eu amo muito meus amigos. Eu amo as pessoas que andam comigo. Que eu tenho esse amor de Jesus, né? De abraçar, de instruir, de aconselhar, de estar junto e de fazer outras pessoas evoluírem também. E quando alguém trata mal uma pessoa que eu amo, é difícil, né? Só que aí, o que Deus colocou no meu coração? Você também já tratou mal outras pessoas. Então você precisa ter paciência com essa pessoa aí, que tratou mal o seu amigo. Ai, meu Deus do céu. Eu doido para rosnar. Então, só para vocês terem noção o quanto é difícil. Mas, com a graça de Deus, a gente vai progredindo pela palavra. Amém? Meu Deus, já estava entrando na mensagem antes de orar. Queridos, vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, repita comigo, Espírito Santo. Revela-me o Cristo. Jesus, revela-me a tua graça. Deus Pai,
revela-me o teu amor. Abre o meu coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 7. Enquanto vocês vão procurando, que eu também estou procurando, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que eu aprendi, que eu consegui com Deus, né? O Espírito Santo foi me iluminando, que acontece quando nós vivemos da palavra de Deus. Então, essas 3 coisas que acontecem quando nós vivemos da palavra de Deus, Deus me fez ver 3 coisas. Quando nós vivemos da palavra de Deus, Deus faz a gente prosperar. Primeira coisa. Quando nós vivemos da palavra de Deus, nós alegramos o coração de Deus e, consequentemente, nós temos força. E a terceira coisa é, quando nós vivemos da palavra de Deus, nós somos provados e alinhados com um plano eterno na terra. Amém? E eu queria discorrer essas 3 coisas com vocês agora, com o primeiro texto que está em Josué, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar onde quer que fores. Glória a Deus. Então, a pessoa que vive pela palavra de Deus, que é uma coisa comum, nós cristãos devemos viver pela palavra de Deus, mas eu estou apenas externando uma ideia que Deus nos colocou para essa noite. Ela prospera. Só que quando eu falo prosperar, queridos, eu não estou falando apenas do âmbito financeiro. Eu estou falando do âmbito familiar, sentimental, emocional, conjugal. Porque a palavra de Deus, ela é o livro de instrução para a vida eterna. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos todos esses conselhos compilados em um só livro. Eu estava vendo o testemunho de um grande empresário brasileiro, Thiago Nigro. Ele é muito famoso na internet. E ele foi convertido por Provérbios. Alguém muito influente, né, no ramo empresarial indicou para ele: olha, tudo que você faz na sua empresa está em Provérbios. Ele, por curiosidade, foi lá, começou a ler Provérbios. E ele conseguiu ver todas as estratégias que ele usava na empresa dentro de Provérbios. Aí o que ele fez? Se Provérbios, em um livro só, conseguiu me ensinar tudo que eu ensino há anos de empresa, então o resto da Bíblia também vai me ensinar outras coisas. E foi quando ele começou a ler Gênesis, Êxodo, e o último testemunho que eu ouvi dele, ele parou por aí, mas com certeza ele está lendo. Inclusive, ele fez uma postagem ontem falando sobre um planejamento, sobre ler a Bíblia com 5 minutos por dia. Em um ano você consegue terminar a sua Bíblia. Então preste atenção, a Bíblia, ela é o manual para você prosperar, seja qualquer âmbito da sua vida. Ai, queridos, é importante ressaltar isso, porque muitas das vezes nós corremos para muitos outros profissionais, sendo que tudo está na palavra de Deus. Preste atenção, não estou falando para você não consultar um profissional, amém? Eu só estou dizendo que os conselhos todos estão dentro da Bíblia, todos, mas é todos mesmo, todos. Se tem uma coisa que eu faço toda vez que acontece um BO na minha vida, é ver se tem ele na Bíblia, porque é uma coisa que eu aprendi: todos os BOs que aconteceram comigo, já aconteceu com algum personagem bíblico, não tem para onde correr. Ah, problema familiar, tem na Bíblia. Ah, problema emocional, tem na Bíblia. E assim, você vai conseguir resolver o seu problema vendo os personagens da Bíblia. Amém? Isso é incrível. Só que eu quero discorrer aqui no âmbito financeiro, porque foi uma coisa que me aconteceu recentemente. Amém? Então o versículo está falando que eu vou prosperar. Amém?
Aí o que ele diz? A primeira instrução dele, nesse versículo, que diz o seguinte: observar e agir com toda a lei, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, no âmbito financeiro, eu consegui entender o seguinte, que para eu prosperar em um emprego, eu preciso de organização. Aí fala sobre o quê? Os 5S. Sim ou não, gente? Sim. Aí você vai ver lá a instrução de Deus. Deus fala bem assim, ó: eu quero tantos côvados, eu quero essa parte aqui de prata, eu quero essa parte aqui de ouro, eu quero essa parte aqui de bronze, e eu quero assim, assado, cozido, e eu quero detalhado. E Deus falou tudo nos mínimos detalhes. O que você consegue entender? Que Deus é detalhista e organizado. Em nenhum momento Deus deixa passar uma vírgula. Então eu aprendi com Deus que eu tenho que ser detalhista em tudo. Amém? Organização, produtividade. Eu tenho que ser produtivo para eu ser promovido no meu trabalho. Onde que eu encontro o texto de produtividade? O mesmo Mateus 7, versículo 12. Que diz: se eu quero, que alguém faça algo por mim, eu preciso fazer pelos outros. Então, se eu quero que produza bem em minha vida, eu também tenho que produzir pelos outros. Não é apenas uma via só para mim, é uma via de mão dupla, porque senão seria egoísmo. E Deus não é egoísta. Amém? Então, se eu quero que produzam em minha vida, eu também tenho que trazer resultados para eles. Então, eu consegui entender o seguinte, que eu preciso ser organizado e produtivo. E a terceira dica para eu ser promovido em um emprego, olhando aos pés da Bíblia, é ser de excelência. Se você for organizado, produtivo e de excelência, as bênçãos e as promoções, elas correm atrás de você. Você não vai precisar correr atrás dela, elas vão correr atrás de você. E aonde que a gente encontra a excelência? Que está no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que é o texto que Deus colocou para mim esse mês. O que diz lá? Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Quem já ouviu esse versículo aqui antes? Quem sabia que ele está falando sobre excelência? 3, 4 pessoas. Queridos, esse versículo está falando o seguinte: tudo que você fizer, você precisa fazer de excelência. Se é para Deus, você precisa fazer o quê? De excelência. Então, dentro da Bíblia, eu consigo pegar instruções que fazem me promover em qualquer âmbito da área da minha vida. E no meu caso é o lado financeiro. Eu consigo entender que eu tenho que ser organizado, produtivo e de excelência. Essas 3 coisas te promovem. Essas 3 coisas te promovem. Queridos, deixa eu explanar aqui para vocês. Em 3 anos, eu fui promovido 2 vezes. 2 vezes. Para a glória de Deus. Não é porque eu sou bom, não. Deus teve misericórdia da minha vida. Mas foi coisas que eu aprendi na Bíblia. Então, a primeira coisa que eu aprendo, que viver a palavra de Deus me faz prosperar. Glória a Deus! Quantos tomam posse disso, que Deus vai fazer prosperar a sua vida? Deus vai fazer prosperar a sua vida, porque você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Se tem uma coisa que Deus me ensinou, é que a minha vida espiritual está vinculada com a minha vida terrena. Se a minha vida espiritual declinar, a minha vida terrena também vai declinar. Lembra do versículo? Que a palavra de Deus, ela entra entre medulas, alma, corpo e espírito. Então, presta atenção, são 3 faces, mas a palavra de Deus, ela atravessa tudo. Então, a primeira coisa que eu aprendi
nos textos e com a Bíblia é que viver a palavra de Deus me faz prosperar. Então, queridos, se tem uma coisa que nós temos que fazer esse ano é viver a palavra de Deus para que nós possamos progredir em 2023, queridos. Glória a Deus! Vocês já perguntaram qual é a palavra profética de vocês esse ano? Quem já perguntou aqui? Meu Deus, só eu. Misericórdia. Onde que eu quero chegar? Vivendo a palavra de Deus, seja um versículo só, Deus vai fazer você prosperar. No âmbito que você está precisando, querido. No âmbito que você está precisando. E vou falar para vocês. A gente vai continuar tendo problema. Quem tem problema aqui? Todos. Sabe quando é que vai acabar o problema? Quando a gente chegar no céu. Então a gente tem que aprender a prosperar vivendo a palavra de Deus. Porque a gente só vai ter paz lá no céu. Amém? E qual é a segunda coisa que viver a palavra de Deus faz acontecer comigo? É alegrar o coração de Deus e, consequentemente, me dar força. Amém? Então, vamos abrir em Mateus capítulo 3, versículo 17. Diz o seguinte: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando você começa a cumprir a palavra de Deus, você começa a viver a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é você alegra o coração de Deus. Glória a Deus, queridos. Se tem uma coisa que Deus tem, é sentimento, humor. Salmos capítulo 2, versículo 7 fala que o Senhor ri dos céus. Então Deus tem humor. Vocês já pararam para imaginar? Deus olhando do céu, está querendo mexer com o meu filho. Ele comentando com os anjos. Quem já imaginou que só eu, gente? Só eu que tenho imaginação fértil? Queridos, Deus comenta. Por quê? Quando Jesus fala bem assim, quando nós chegarmos no céu, Deus vai falar bem assim: benditos, benditos. Sabe o que significa benditos? Bem dizer. E bem dizer é o quê? Bem falar. Então, logo Deus dá comentários sobre a sua vida no céu com os anjos. Quem que já parou para imaginar se está alegrando Deus ou não? Quem já perguntou de Deus? Senhor, eu estou te alegrando? Eu estou te alegrando? As minhas atitudes estão te alegrando? A gente precisa entender isso. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Sem força você continua? A gente precisa de força. Gente, estou falando no total, tá? Não é só financeiro, estou falando no total. Em todas as áreas da nossa vida, a gente necessita de força. Necessita de força. E a gente sem força, a gente não caminha. E sem força a gente não progride. A gente não conquista. A gente não vence. A gente precisa alegrar o coração de Deus para que a gente possa ter força. É até um interesse, né? Mas Deus usa os seus meios para chegar até nós. Amém? Mas onde que eu quero chegar? Por que que eu preciso ter forças? A gente vai para o próximo texto. Por quê? Mesmo eu tendo sucesso, mesmo eu tendo prosperidade, que eu consegui cumprindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, eu não estou isento de provações. Ninguém está isento de provações, queridos. É tu saindo de um ensinamento e Deus te ensinando outro. É tu saindo de um ensinamento e Deus te ensinando outro. É assim que funciona. Eu aprendi que todas as provações da minha vida, Deus está querendo me ensinar algo. Sabe o que dá? Eu estou na última lição que eu estou agora e eu ainda não consegui passar? Confiança. Porque eu sou um moço que eu gosto de fazer tudo por mim. Sou independente.
Então, tudo que for a alcance das minhas mãos, eu quero fazer. Se for fazer, eu quero para ontem. Por quê? Eu tive um problema, né, na minha adolescência, e eu meio que era solitário. Então, eu adquiri independência, e hoje perpetua na minha vida adulta. Então, o que acontece? Eu sou independente, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de resolver. Por quê? Lá atrás eu tive esse pequeno probleminha, isso fez uma lacuna que perpetuou na minha vida adulta, que um dia a gente vai falar sobre problemas de infância aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos resolver isso na palavra de Deus também. Quem vai vir aqui quando a gente for resolver isso aqui? Aleluia. Queridos, onde que eu quero chegar? Eu estou hoje no ensinamento de confiança, confiar em Deus. Eu estou mais de um ano nesse ensinamento. E todo mês Deus faz acontecer alguma coisa na minha vida para eu confiar. Confiar. E é só coisas que só Ele resolve. Então, onde que eu quero chegar? Toda vez que eu passo por uma aprovação, Deus já quer me ensinar algo. Eu já fico assim, o que o Senhor quer me ensinar? Porque Ele é um mestre. Ele é um mestre. Ele quer te ensinar a viver da melhor forma possível aqui na terra, queridos. Ele quer que você ame o seu filho. Ele quer que você produza bem em todas as áreas da sua vida. E só vivendo a palavra de Deus nós vamos conseguir sucesso nele. Então, queridos, onde que eu quero chegar? Vamos abrir no mesmo Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Que diz o seguinte: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Existem duas maneiras de você passar uma provação. Você se pôr na provação e Deus te colocar na provação. É só essas duas maneiras que tem. E hoje eu quero falar quando Deus te coloca na provação. Porque nem tudo foi o diabo. Nem tudo foi o diabo. E a gente tem a mania de falar, o inimigo está agindo. O inimigo está tentando operar. Nem tudo foi o diabo, querido. O versículo está falando. O Espírito levou Jesus ao deserto. Presta atenção. Quando eu cumpro a palavra de Deus, eu alegro o coração de Deus. Consequentemente, Deus me dá força para poder aguentar os embates da vida. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto 40 dias com fome. Após o versículo 2, diz o seguinte: e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, logo fisicamente, Jesus estava fraco. E só aí Deus opera, quando tu não consegue fazer nada. A gente precisa entender isso. Porque qualquer situação a gente fala assim: Deus, muda meu marido. Um exemplo. Aí a primeira situação que ele grita contigo, tu já rosna para cima dele. Isso é deixar na mão de Deus? Não. Deus, salva meu filho. E a primeira noite que ele chega lá, bêbado, tu já humilha ele na frente de todo mundo. Isso é deixar na mão de Deus? Não. E Deus te leva para o deserto. Após você ter sucesso, eu acabei de falar sobre ter sucesso. Porque Ele quer saber se você está com Ele. Se é por causa dele ou se é por causa da promessa. Muitas das vezes nós pedimos tanto uma promessa, tanto, quanto a promessa chega, a gente fica embriagado pela promessa.
E a parábola, a história que Jesus contou? Que um rei fez uma festa para o casamento do seu filho. E ele mandou chamar os convidados. E os convidados disseram, não, eu acabei de comprar não sei quantas cabeças de gado. Não, eu acabei de casar. Não, eu acabei de acontecer isso na minha vida. Todas as situações foram bênçãos. Casar é bom sim ou não? Sim. Ter uma empresa sua é bom sim ou não? Sim. Mas essas pessoas se embriagaram com a bênção. É possível você receber a bênção de Deus e a bênção te fazer ficar longe de Deus. E é por isso que as provações vêm, para provar a tua fé nele. E tem uma outra consequência que eu vou contar daqui a pouco. Mas aonde que eu quero chegar? Deus quer que você queira ele por amor. Em nenhum momento eu ouvi de Deus bem assim, ó, ei, se tu não ficar comigo, eu vou te matar ali na esquina. Nenhum momento. Em todos os momentos da minha vida, o Espírito Santo de Deus bem assim, ei, vem para cá. Vem cá que eu vou te amar. Vem cá que eu vou te restaurar. Vem cá que eu vou te consolar. Vem cá que eu vou te edificar. Em todos os momentos da minha vida eu fui constrangido em amor. Mas em nenhum momento Deus colocou uma faca aqui na minha garganta e dizia, olha, fica comigo, senão eu vou te matar. Nenhum momento. Deus quer que a gente fique com Ele por amor. Por amor, querido. Porque o que Ele vai fazer depois da provação, que é a cereja do bolo. Aleluia. E é agora que eu vou falar sobre a cereja do bolo. Amém? Glória a Deus. Esqueci de falar um ponto. Mesmo fisicamente fraco, é importante ressaltar isso. Vou até voltar aqui no texto. Mesmo que a gente chegue no nosso limite, você não sabe o tamanho, a espessura, a altura e a profundidade da força que você tem em Deus. Se você achou que era o seu limite, não. Jesus foi no seu limite. O que a palavra de Deus diz? Ninguém é tentado além das suas forças. Então, todo mundo é tentado até o seu limite. Jesus foi no seu limite para ser provado. Jesus foi no seu limite. E ele foi aprovado. E por causa que ele foi aprovado, nós podemos ser aprovados em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vivendo a palavra de Deus, nós vamos progredir na terra, seja no âmbito espiritual, financeiro, emocional, sentimental, conjugal. Você vai progredir na terra, pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Salmos 192. Nossa, fui muito rápido. Devia ter feito mais comentários. Está no final, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. E por que Deus prova? Por que Deus prova? A gente vai responder isso à luz da Bíblia, amém? Salmos 92. Versículo 12 ao versículo 15. Vou esperar todos, porque a palavra de Deus precisa ser externada e falada com a nossa boca. Amém? Hoje Deus quer colocar uma injeção de fé no seu coração. Você vai sair daqui voando pela palavra de Deus. Aleluia. Amém? Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12 diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como um cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerá nos atos do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice,
serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo e Ele é a minha rocha, e não há injustiça nele. Glória a Deus. Então, resumindo, para a gente poder terminar com esse último texto aqui. O ano profético é o ano do progresso. E o ano do progresso precisa ser vivendo pela palavra de Deus. Primeira lição, a palavra de Deus nos faz prosperar. Segunda lição, viver a palavra de Deus alegra o coração de Deus e, consequentemente, nos dá força para continuar. Mas para o que Ele nos dá força? Para aguentar as provações e os desafios da vida. E após os desafios e as provações que o próprio Deus coloca, ai, queridos, isso aqui é bom demais. Eu vou ler novamente. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Queridos, alguém já pesquisou sobre o cedro do Líbano? Ninguém? E sobre a palmeira? Evangelista. Glória a Deus, evangelista. Gente, a palmeira, antes de ela crescer para cima, ela cresce suas raízes para baixo. Elas chegam até 10 metros de raízes. Gente, 10 metros é muita coisa. Amém? Só que quando elas fincam suas raízes, quando ela começa a florescer, ela é uma árvore resistente. Você vai ver, né, nesses tsunamis que aconteceram lá, você vai ver imagens de palmeiras. O tsunami passando assim, ó. A única coisa que não caiu foi o quê? A palmeira. Você vai ver exemplo de pessoas que segurou na palmeira no tsunami de 5 dias. E essa pessoa foi salva pela uma palmeira. Cara, que incrível! Uma árvore, ela é tão fincada que as pessoas podem se segurar nela, ao ponto de salvar outras pessoas, ao ponto de trazer o reino dos céus aqui na terra. E Deus vai te fazer igual uma palmeira. Cada desafio que acontecer na sua vida, Deus vai fincar as suas raízes dentro dele, e todas as pessoas vão reconhecer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. É para isso que as provações acontecem, para te promover, para te fazer prosperar em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os justos florescerão como a palmeira, o cedro do Líbano. Queridos, saia daqui com esse pensamento. Deus quer me fazer igual uma palmeira, um cristão maduro, resistente, lindo, que resiste a qualquer circunstância em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu sei passar fome, mas também sei ficar em prosperidade. Eu sei estar no quente, mas também sei estar no frio, porque Deus me ensinou a ser um cristão segundo o coração de Deus. E quando você é um cristão segundo o coração de Deus, ai, queridos, você não vai procurar, não. As bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Gente, eu prego essa palavra com um sorriso no rosto, porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso. É fácil? Não é. Mas há uma recompensa. O versículo 14 diz o seguinte: eles gerarão frutos na velhice, e serão gordos e prósperos. Tu sabe quando é que a gente fica gordo, querido? Quando tem de sobra. Tu come mais do que é preciso. O que dá a entender? Que Deus quer te fazer prosperar
até sobrar. Queridos, eu não estou falando do achismo, não estou falando sobre o evangelho da prosperidade, eu estou falando sobre Bíblia, e é para nós. Quem crê nisso aqui, levante sua mão. Fale comigo, em nome de Jesus. Eu vou viver prosperidade, vivendo a palavra de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Para concluir, queridos, só vivendo a palavra de Deus, eu vou ter refúgio para os dias difíceis. Viver o dia abençoado, show de bola. Tambaquizinho, domingo, né? Na hora do almoço. Um suco de laranja geladinho, com gelo. Meus familiares todos na minha mesa. A gente contando piadas uma ao outra. Depois assistir um filme. Ou quem sabe, deitar numa rede, colocar o bucho pro lado e descansar. É bom demais. Né, mestre? É muito fácil. Difícil é aguentar os dias difíceis. Nos dias que você está sozinho. Nos dias que as pessoas te tratam mal. Nos dias em que você não tem para onde recorrer, cara. Isso é difícil. E na palavra de Deus você vai encontrar refúgio. Refúgio. Para todas as ocasiões da sua vida. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso? Glória a Deus. Segunda coisa. Vivendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar consolo para as nossas derrotas. Por que as pessoas sobem no púlpito e não falam sobre derrota? Eu queria entender isso. Parece que o cristão só vive de vitória. Isso não é uma realidade. Isso é Instagram. Que só tem foto bonita, né? Mas vivendo a palavra de Deus, você vai encontrar consolo para os dias de derrota, cara. Nos dias que tu se sente assim, não aguento mais não. Eu quero jogar tudo. Viva a palavra de Deus, que você vai encontrar consolo para os dias que você pensa que foi derrotado. Por isso que eu coloco entre aspas derrotado, porque tudo coopera para o bem de Deus. Então até a derrota vai cooperar para o bem de Deus, querido. Quando José foi vendido, para ele foi uma derrota. Mas no pensamento de Deus, ele estava pensando, José vai ser um dia primeiro-ministro do Egito. Sabe o que é primeiro-ministro do Egito, queridos? É tu ser um primeiro-ministro dos Estados Unidos, como é hoje. Porque o Egito era a primeira potência mundial. Por isso que derrotas entre aspas. Amém? Instrução para sucesso total e me encaminha para a eternidade. Vamos se pôr de pé, queridos? Se eu pudesse falar até meia-noite. Nós temos horário, né? Temos aqui alguns minutinhos. Queridos, de onde que eu quero chegar? Eu fiz esse pequeno resumo, uma pequena caminhada dentro da palavra de Deus, para a gente entender que só vivendo a palavra de Deus eu vou obter sucesso. Só vivendo a palavra de Deus. Entende? Se eu vou contar aqui, eu vou botar exemplo em cima de exemplo. Eu vou contar só um. Tomara que ele não veja esse vídeo, mas em nome de Jesus. John, eu te amo, tá, amigo? Eu fui promovido. Eu vou contar a história, ele vai entender quando ele ver. Eu fui promovido e eu cheguei no meu setor lá e esse rapaz, que ele se chama John, ele era meio que odiado lá no setor, né? Porque, enfim, são vários motivos. E eu não sabia que ele era, entre aspas, odiado no setor. Aí a minha parceira de trabalho falou para mim bem assim, Miller, hoje é aniversário do John. Aí eu falei, então, a gente vai atrás ali de comprar ali 2 chocolatezinhos escondidos, né? Que não pode em empresa.
Aí a gente dá para ele, dá feliz aniversário. Fui, comprei 2 chocolates, um para mim, outro para Márcia. E o que acontece? Quando ele chegou, eu falei, feliz aniversário, John! Eu tinha 2 dias que eu conhecia ele. 2 dias. Só que Deus pediu para eu amar ele. Ama ele. Tá bom, Espírito Santo. Calma. Ok. Queridos, demos o feliz aniversário para ele. Eu descobri que ele amava chocolate. Ele se tornou uma pessoa muito especial para mim. Respeito muito ele. Mas onde que eu quero chegar? Dias após esse acontecimento, ele se tornou meu chefe. E aonde que eu quero chegar? Se eu não obedecesse a palavra de Deus, de amar, é a voz do Espírito Santo, obrigado, de amar o meu próximo, eu poderia me ferrar se eu fizesse alguma coisa errada para ele. Queridos, se eu fosse falar aqui, eu tenho pouco tempo, né? Meu Deus, mas onde que eu quero chegar? Queridos, para nós prosperarmos, nós temos que viver a palavra de Deus. Temos que ter um relacionamento com isso aqui, querido. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, queridos. Todos os dias, todos os dias. Eu vou entrar num desafio agora. Estou só esperando o momento para eu entrar. E todos os dias eu vou ler um versículo da Bíblia. Um só. Por quê? Muitas das vezes a gente está tão ocupado com os nossos deveres que a gente esquece da Bíblia. Então tem dia que a gente passa até sem olhar a Bíblia. Sim ou não, gente? Sim. Mas em nome de Jesus, eu vou prosperar vivendo a palavra de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua instrução, pela tua palavra, pelo teu amor. Querido Deus, obrigado por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, por Senhor me fazer enxergar que podemos prosperar pela tua palavra, que isso aqui não é um conto de fadas, que isso aqui não é apenas uma história de carochinha, que isso aqui é tua palavra, a palavra eterna, o verbo vivo. Por favor, Espírito Santo, crave em nossos corações tudo que nós aprendemos aqui, que isso aqui não é um show, não é um lugar para a gente se encontrar, que isso aqui é para a gente viver, Jesus, viver te amando, viver prosperando em Ti, porque em Ti há todo o sucesso dessa vida. Nos alinha com o céu, Jesus. Nos alinha com a Tua palavra, meu Deus, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Cria em nós um coração sedento pela Tua palavra, pela Tua intimidade, meu Deus, pelo Teu amor, Jesus. Nos faz Te amar, vivendo pela palavra de Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.